Fala pessoal, tudo beleza? Pois bem, aqui eu me chamo Isaac Macedo, né? Como é o nome aí do meu canal. Eu estou aqui, é, vou dar algumas aulas aqui de SQL. Estou aprendendo, né? Estou começando a, nessa jornada do SQL e à medida que eu vou aprendendo algumas coisas, eu vou gravando vídeos. Já sei sim algumas coisas, mas talvez você aí entrou de paraquedas e não sabe muita coisa sobre o SQL, né? Estou olhando aqui para a câmera agora e você não sabe muita coisa sobre o SQL, não sabe nada. Então, se você quiser aprender, esse aqui é o lugar, porque eu vou começar do zero. Até pouco tempo eu não sabia nada, estou estudando, já sei algumas coisas que posso passar e à medida que eu vou aprendendo mais, eu vou passando. E assim, para mim não importa se é básico, intermediário ou avançado. Eu vou passando porque a minha intenção é sim passar conhecimento e eu espero que você goste, né? E aqui, que já tem algumas coisas aqui que eu fiz, mas eu vou começar com o básico do básico, tá? E hoje eu vou falar sobre como você faz para ter acesso a tabelas no SQL, porque você precisa primeiro carregar as tabelas. Isso eu posso fazer até uma outra aula sobre isso, se caso alguém queira, mas eu vou aqui colocar o código, que é o código mais básico. Você quer abrir uma tabela, tá? E como é que você abre uma tabela? Como é que você abre uma tabela por inteiro? Como você abre um parte de uma tabela? Eu vou passar aqui nesse vídeo, tá? Então fica aqui que eu vou ensinar essas coisas. E antes de mais nada, eu quero colocar o seguinte: a gente toda vez a gente carrega um banco de dados, né, uma database, e nessa database você pode também criar uma database dentro do SQL. No caso, eu estou aqui fazendo pelo MySQL, mas você pode, tem outras plataformas que também eu vou fazer durante vídeos aqui do canal. O MySQL é sim uma plataforma que muitas pessoas fazem para começar e eu estou aqui começando, mas eu vou passando esse conhecimento, tá, para vocês. Mas, voltando aqui à questão, é que todos nós, tudo que se trabalha no SQL, porque o SQL, né, a gente vai trabalhando com tabelas, e isso a gente vai aí desenvolvendo aí essas tabelas aqui. Me desconcentrou um pouco com dessa notificação. Mas o SQL você trabalha com tabelas, né? E isso é muito importante para o mercado de trabalho hoje. Muitas empresas elas precisam de ter suas tabelas, de editar suas tabelas, de otimizar as tabelas. Então, o SQL ele é muito útil para isso. Então, já é uma plataforma que existe há muito tempo, né? Um programa que existe há muito tempo, o SQL, e agora, mais do que nunca, se precisa disso dentro de empresas que precisam cada vez mais otimizar suas tabelas. Então, muitas vezes as pessoas estão falando aí da inteligência artificial e tudo mais, mas se você quiser realmente estudar e se diferenciar no mercado, você consegue sim essa oportunidade, tá? Mas de trabalhar dentro dessa área, mas sem mais delongas, eu não quero muito ocupar o tempo com isso. É muito importante que todo, né,
temos o banco de dados. Aqui eu criei um banco de dados, isso aí que a gente pode falar depois, e aí eu vou criando outras tabelas e a gente vai falando depois. Mas esse aqui é um banco de dados que eu carreguei já do pessoal da hashtag, tá? Hashtag cursos. E no banco de dados tem as tabelas. No caso, tem algumas tabelas aqui que eu fiz, mas na minha experimentação e tal. Mas aqui tem algumas tabelas, tá? E todas essas tabelas, elas vão, logicamente, dando informações, tabelas que você carregou. E é importante você saber como chegar a selecionar uma tabela. E como é que você vai fazer isso? Vamos lá. É muito simples. Para você selecionar uma tabela, já tem algo aqui, mas eu vou escrever com calma para que você aprenda. Aqui é o seguinte: quando você vai selecionar qualquer tabela no SQL, você escreve select, tá bom? Tá aqui. Sendo que o seguinte, se você quiser ter acesso à tabela inteira, e é muito importante que você tenha acesso à tabela inteira, até porque se você quiser selecionar alguma parte depois, é bom você ter primeiro acesso à tabela inteira, para que você possa saber depois o que selecionar. Se você já sabe selecionar, já viu, já reviu, você pode adiantar esse processo. Mas como na maioria das vezes, quando você receber um trabalho, você não sabe, então você quer selecionar uma tabela inteira. E como é que você vai selecionar uma tabela inteira? É muito simples. Para tudo de SQL, quando você quer selecionar uma tabela inteira, em qualquer situação, você aperta asterisco, ok? Tranquilo? Tá bom. E aí, o que é que vai ter depois? Você quer ter acesso à tabela, né? E aí, quando você quer ter acesso à tabela, em qualquer situação do SQL, quando você quer ter acesso a uma tabela, você vai apertar From. Eu estou escrevendo em letra maiúscula. Você pode escrever também em letra minúscula, mas eu vi que foi aconselhado. E realmente, esse aconselhamento é bom porque ajuda na organização do seu trabalho, tá? Então, é preferível que você escreva em letra maiúscula, tá? Então, vamos lá. Você selecionou, tem o select, você tem ali o asterisco, que é tudo, e aí você vai ter o from. O from, você vai procurar a tabela que você quer. Nesse caso, nós temos essas tabelas aqui, e eu vou colocar a tabela de produtos. Então, estamos aqui escrito produtos, tá bom? E aí, para que você diga ao SQL que você quer que ele tenha acesso, que dê acesso a essa tabela, você só quer ter acesso a essa tabela, então você vai apertar ponto e vírgula. Por que, Isaac? Seguinte, se você não apertar um ponto e vírgula, você não vai ter acesso à tabela, tá? Mas você não vai ter acesso à tabela porque ele não está detectando que o código terminou. Um código de SQL termina sempre com um ponto e vírgula. Sempre com um ponto e vírgula. E aí é muito importante. Como é que você faz para carregar essa tabela? Vamos lá. O cursor,
ele está aqui apontado, tá? Está apontado aqui para este código, tá? Então, para que você tenha acesso a esse código, basta que você clique esse botão aqui, tá? Né? Esse trovãozinho com esse tracinho. Por quê? Temos um problema, tá? Mas foi importante ter esse problema. Por quê? Porque eu estou com esse banco de dados aqui. Foi ótimo ter isso, tá? Isso vai acontecer com você. Então não tem problema. Para resolver esse problema, basta que você clique no banco de dados que você quer. Tá vendo esses três bolinhas aqui no banco de dados? Então você vai clicar aqui, vai apertar no botão direito e você aperta Set as Default Schema. Pronto. Agora, esse banco de dados aqui vai ser o banco de dados que vai ser utilizado. Tá vendo esse xizinho aqui? Ele está dizendo que alguma coisa deu errado. E aqui ele está dizendo o código do erro 1146. Ele está dizendo que a tabela telecurso produtos não existe. E não existe mesmo. Por quê? Se você for ver aqui, tá? No banco de dados teste curso, eu falei telecurso, teste curso, as tabelas são compras da casa, pamonha e pizzaria. E não tem no banco de dados, porque eu acessei uma tabela de um banco de dados diferente, entendeu? Mas agora, isso é muito importante ter acontecido isso, porque você vai conhecer também quando ocorrer isso com você. Mas agora vai dar certo. Vamos lá apertar? Pronto. Tá vendo? Agora deu certo. Agora você tem essa tabela, tá? E isso é muito importante. Por que eu não vou fazer um exemplo? Você poderia, por exemplo, acessar uma outra tabela, mas isso aqui foi que eu escrevi é um código de uma tabela que pertence a um outro banco de dados, tá? Então esquece isso aqui. É porque estou mais preenchendo. Então vamos concentrar nisso daqui. Você acessou o banco de dados, o banco, e você teve isso aqui. Então você vai ter o select x from produtos e aqui você vai ter a tabela completa, tá? Aqui está o ID produto, 116, nome do produto, item categoria, marca produto, número de série, preço unit e custo unit, ok? Mas vamos pensar numa possibilidade em que você quer apenas acessar uma coluna dessa tabela ou algumas colunas. Então, a gente vai fazer aqui, né, umas mudanças nesse código. E você vai ver aqui que vai dar certo. Vamos supor aqui que você só quer que tenha o nome do produto, a marca do produto e o número de série, beleza? Você não vai querer ter as outras coisas porque você só quer ver o que é que tem os produtos da loja, tá? Mas você pode também, um outro exemplo, uma outra situação, você faz o que você quiser. Aqui a gente pode brincar da maneira que a gente quiser e de repente a gente está falando de um trabalho, você pode ter outras necessidades, tá? Mas vamos pegar, partir desse exemplo, que eu quero o nome do produto, a marca do produto e o número de série. Como a gente vai fazer isso? Vamos lá. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o select, tá? Vamos apagar isso aqui, né? Vamos tirar o asterisco. Vamos lá. A gente aperta select, aperta enter. Qual é o aconselhamento agora? Quando a gente aperta o tab, dá uma afastadinha, né? Normal. Mas isso, dentro dos códigos do SQL, não vai fazer diferença se você apertar tab ou não apertar tab. Mas você vai ver que
Isso vai acabar dando uma organizada melhor. Então vai ser bom para você, tá bom? Então vamos lá. Eu quero colocar o nome do produto, tá? Nome do produto, vírgula. Aí você sempre quando você quer colocar uma tabela, qualquer coisa assim a seguir no SQL, você não quer encerrar, você quer dizer que tem mais uma coisa, outra coisa, você coloca vírgula, tá? Aí vamos lá, nome do produto, marca produto, vírgula, e número de série. Quem sabe, né, faz a gravação aí, desculpa aí, tá? Em número de série. E aí, nós temos aqui nome de produto, marca produto e número de série. E a gente vai colocar. Mas aí, o que acontece? O SQL precisa saber da onde vem esses três aqui, né? Essas três colunas. Da onde é que vem? O SQL tem que saber. Então, você coloca aqui, tá? Você aperta o backspace. Você poderia fazer com tab? Poderia, mas você vai ver que vai ficar mais organizadinho. Então, você coloca from produtos. E agora você vai apertar aqui o ponto e vírgula. Beleza? Então, vamos lá. Tá vendo? Agora você só vai ver essas colunas. Então, uma empresa, quando você quer organizar uma... Você só quer certas informações e você só quer certas informações, então é melhor que você tenha essa... Agora espirrei, teve esse problema, tá? E é melhor que você faça essa questão de modificações, né? Eu só quero tais informações, tal, ou quero tudo. Então você já sabe como fazer, tá bom? Então eu vou parar essa aula por aqui, né? E na próxima aula a gente vai aprender coisas muito legais, coisas aí que vão acrescentar, tá, gente? Eu tô ainda planejando, né? Fazendo essas aulas. Mas aí, à medida que eu for fazendo novas aulas, eu vou aqui colocando para vocês, vocês vão assistindo. E pode colocar nos comentários abaixo se você tem alguma dúvida. Eu respondo com todo prazer, com toda tranquilidade, tá? Dentro do meu conhecimento. Talvez você possa até dar uma sugestão, né, de uma coisa que você ainda quer aprender. Eu posso pesquisar. Se eu não souber, eu pesquiso e trago a aula para cá, tá bom? Mas nessas primeiras aulas eu vou passar essas coisas básicas e aí a gente vai avançando, tá? Então fica comigo aqui, toda a tranquilidade, a paciência. Pode ficar certo que, ou certa, né? Não sei quem está assistindo, que eu vou aqui com muita paciência, muita educação, procurar ajudar quem está a fim de aprender sobre esse mundo, que é muito importante. Talvez você tenha uma empresa e que você precisa aí de uma plataforma para que você possa organizar. E o SQL, sim, é uma plataforma muito recomendada para que você faça isso, tá bom? Então, fica ligado que na próxima aula vou passar aí coisas muito interessantes e pode ficar certo aí, depois que tiver mais algumas aulas aí, você pode até maratonar. Fica tranquilo que com certeza aí a gente vai trazer muita coisa boa, tá bom? Grande abraço e até a próxima.